Olá, bom dia. Hoje é 2 de maio. Vamos lá, 2 de maio de 2025. Quero ler uma palavra com vocês. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. A gente está fazendo aqui aos poucos essa exposição desse livro, quando Deus nos oportuniza, o tempo. Diz assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que ele perguntasse: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: Quem é, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Salvador, como disse o profeta Isaías. Irmãos, João Batista, ele começa a pregar no deserto da Judéia, nas regiões de Betânia, como o próprio texto fala aqui no versículo 27. E os principais sacerdotes, eles mandam perguntar, quem era aquele homem. Certamente a fama de João Batista já havia percorrido, as regiões ali. João Batista, ele começou a pregar o evangelho de arrependimento. Qual era a missão dele? Ele sabia muito bem. Ele era um profeta, E aquele contexto, há 400 anos, Deus não levantava profeta. Teve o período do silêncio, ali que Deus, durante 400 anos, Deus não revelou profeta nenhum. Deus não deu revelação, não levantou nenhum profeta. E Deus vai levantar João Batista com o propósito de preparar o caminho para o Salvador, que é Jesus, E João Batista, nós vemos aqui muitas características desse homem de Deus, que ele tinha uma consciência de quem ele era, Ele não tinha dúvida ele não tinha, vamos dizer assim, crise de identidade. João Batista, ele sabia quem ele era realmente e qual era a sua missão. E quando perguntam para ele se ele é o Cristo, se ele é Elias, se ele é o profeta, ele vai dizer que não é Elias e não é o Messias, Mas ele vai dizer também nos versículos seguintes que, olha o versículo 24, o versículo 26, respondeu dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vem, que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então, João Batista, ele sabia que estava pregando a vinda de Jesus, preparando o caminho. Qual era a mensagem de João Batista? Imagine aí, 400 anos que Deus não levantava profeta, Deus levanta João Batista. E qual é a mensagem dele? Lá em Mateus capítulo 3 você vai ver isso. João Batista pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. A mensagem do evangelho é arrependimento. A mensagem que antecede a Cristo é arrependimento. João preparou o coração daqueles ouvintes falando de arrependimento. Hoje as pregações que nós escutamos aí, e nós vemos muito coach, pregação automotivacional, terapia de todo jeito, mas para o pecado, gente, a terapia é arrependimento. Não existe terapia, não. Tem gente que está precisando se libertar, que está precisando se arrepender, porque a maior mazela que tem na sua vida, na nossa, é o pecado. E aí, às vezes você está procurando aí terapia, você está procurando soluções rápidas, mas a solução é arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, O Jesus também fala o reino dos céus. Uma coisa interessante aqui a respeito de João Batista é que ele não se ensoberbeceu. Ele sabia da sua missão. Tem alguns homens aí, pregadores, que eles estão preocupados em se ascender, Hoje em dia você vê muito isso.
em se promover, dizer que é homem de Deus. Ninguém precisa estar dizendo que é homem de Deus, não. Jesus disse que pelos frutos conhecereis, né, os falsos profetas e os verdadeiros homens de Deus. Então, ninguém precisa sair por aí dizendo que é homem de Deus. João Batista sabia quem ele era, e João Batista queria apresentar a Cristo. João Batista não queria receber glória dos homens, né? O tempo todo ele estava exaltando o nome do Senhor Jesus. E quando Jesus apareceu para ser batizado por ele, né, por João, João Batista vai logo apresentar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele testificou a respeito de Jesus. João Batista, ele denunciou o pecado. Hoje os pregadores têm medo, né? Inclusive, essa palavra pecado, ela quase não é falada no nosso linguajar contemporâneo. Você observe, talvez hoje você esteja ouvindo pela primeira vez a palavra durante o dia, a palavra pecado, porque hoje quase não se ouve mais, se ouve outras coisas, né? Mas a palavra pecado não se é mais falada, porque ninguém quer confrontar. Hoje os sermões que você escuta, talvez a maioria deles, não contém essa palavra pecado, nem tampouco arrependimento. Mas João Batista foi aquele profeta que confrontou, né? Ele não alisou, e foi morto por causa disso. João Batista chegou para o rei Herodes e denunciou o pecado dele. Herodes, ele vivia com a sua cunhada, né, Herodias, que era a esposa do seu irmão, né? E ele vai ficar ali com muita raiva de João Batista. Mas Herodes, ele temia João Batista, né? Porque ele era muito querido pelo povo. Ele tinha uma aceitação ali, né? Ele era um profeta e muito usado por Deus, pregador da palavra. Mas Herodes, por causa da sua caída por mulher, em um dia que a sua sobrinha vai, no dia do seu Natal, né, no dia do seu aniversário, né, seu natalício, a sua sobrinha Herodias, né, Salomé, ela vai dançar perante Herodes, e Herodes vai dizer para ela que podia pedir o que ela quisesse, e a mãe dela incentivou ela a pedir a cabeça de João Batista. João Batista foi preso por Herodes, né, e antes de ser decapitado, ele manda uma mensagem para Jesus. E aí, nesse momento, João Batista estava passando uma luta, né? João Batista lá na prisão. Jesus não foi visitar João Batista, e João Batista manda perguntar para Jesus se ele era o Cristo ou se ele ainda ia esperar outro. João Batista havia testificado dele, né? Mas nesse momento que João Batista estava preso, ele teve dúvida a respeito de Jesus. Interessante isso, né? O homem de Deus, isso prova que ele é homem, né? E homem falha também. Então Jesus manda um recado para ele. Jesus começa a curar ali, visivelmente, né? E manda mensagem para ele, confirmando que verdadeiramente Jesus é o Cristo. Mas a mensagem aqui nesse texto é que o verdadeiro pregador, ele tem que ser como João Batista. Ele não pode ter medo de morrer, tem que falar a verdade, tem que confrontar, tem que pregar o arrependimento. Esse é o Evangelho de Jesus, o arrependimento. E ele tem que apresentar a Cristo no seu sermão, na sua palavra. Amém? Então, se você está buscando aí uma igreja para congregar, procure a igreja ou o pastor, o líder religioso, que pregue arrependimento, que pregue mudança de vida. Esses aí que tem por aí, que estão pregando misticismo, que estão vendendo objeto, esses aí não são verdadeiramente homens sérios.
Esses aí que estão massageando o ego das pessoas, né? Venha como está, permaneça como está. Que não estão confrontando, isso aí não é evangelho. Evangelho é aquele que confronta, certo? Às vezes você ouve uma palavra, você vai às vezes para a igreja, né? Não sei se alguma vez você foi ali para a igreja de Cristo, que eu estou pastoreando. Não sei se alguma vez você foi e você saiu de lá triste. Pode acontecer, né? Em uma ministração do evangelho você sai triste. Porque se você estiver precisando de mudança, e nós estamos constantemente precisando de mudança, a palavra que nós estamos precisando ouvir é a palavra de confronto, sabe? É aquela que às vezes causa desconforto mesmo, né? Para poder causar mudança tem que haver o confronto, e o confronto causa desconforto, e é isso que o evangelho tem que trazer para nós. Foi isso que João Batista trouxe. Ele não aliviou, não, ele já chegou logo, foi chegando com a mensagem do evangelho do Senhor Jesus. Arrependei-vos e sejam batizados, ali naquele Rio Jordão, tá certo? A mensagem do evangelho não é romantizar. Eu não preciso romantizar a mensagem do evangelho. A verdade, eu preciso pregar arrependimento, certo? E você precisa se arrepender dos seus pecados, para que você retorne à casa do Pai, tá certo? Então, Deus abençoe, que o Senhor Jesus possa ministrar no seu coração uma palavra, certo? E que você se arrependa dos seus pecados e confesse a Jesus. Aceite Ele como seu Salvador e tenha verdadeiramente uma vida feliz. Porque felicidade é ter Jesus, tá bom? Que Deus abençoe.